médica hematologista e eu coordeno a Associação da Medula Óssea, AMEO. Vou responder algumas perguntas sobre transplante de medula óssea. A primeira é sobre doador, né? Como é que a gente sabe quem vai ser o nosso doador no transplante? Na verdade, a gente não sabe, né? Quando indica um transplante, a gente não sabe quem que pode ser o doador. A primeira coisa vai ser fazer exames para ver quem é compatível com você, tá? Então, a compatibilidade é um exame que a gente verifica através do sangue, né? Faz o teste de HLA. A gente vai fazer então esse exame de HLA para ver quem tem o mesmo HLA que a gente. E como é que isso acontece? A primeira chance é encontrar um irmão compatível. Então, entre irmãos, a gente tem 25% de chance de ter um irmão compatível, totalmente idêntico. Então, esse seria o melhor doador, um irmão compatível. Ok, se a gente não tem um irmão que seja compatível, qual é o próximo passo? Os médicos vão colocar a gente num registro que chama REDOME, Registro de Doadores de Medula, e REREME, Registro de Receptores de Medula. Então, o médico vai inscrever o paciente nesse registro de receptores de medula, vai pôr lá o tipo de HLA que o paciente tem e vai ficar procurando até aparecer alguém que seja totalmente compatível com o paciente. Então, esse doador que está inscrito no REDOME, né, quando for encontrado, vai ser convocado e aí vão ver se esse doador está apto a doar. Então, essa é a segunda possibilidade. Então, encontrando um doador não aparentado num registro de doadores. Ok. Bom, tem outras possibilidades? Tem. Outra possibilidade que hoje em dia a gente tem usado muito é o transplante entre haploidênticos, que é fazer um transplante com uma pessoa que não é totalmente idêntica, é 50% idêntica. E onde a gente vai encontrar uma pessoa 50% idêntica? Bom, nosso pai, nossa mãe, nossos filhos são 50% idênticos. Eles podem vir a ser doadores. A gente pode ter também irmãos 50% idênticos ou até primos, tá? Aí vai ser uma seleção que o médico vai organizar e vai priorizar aqueles que tiverem melhores condições para ser doador. Doação de medula óssea é um processo. E o primeiro passo é dado quando você vai fazer o seu cadastro no Hemocentro. Para isso você precisa ter de 18 a 35 anos, bom estado de saúde, você vai colher uma amostra do seu sangue e deixar seus dados cadastrais. Essa é a primeira etapa. A segunda etapa do processo de doação de medula óssea acontece quando aparece um paciente que é compatível com você e que você é um possível candidato a doar medula para esse paciente. Aí você vai ser reconvocado, vão confirmar a sua vontade de doar e vão fazer uma série de exames para ver se você está em estado bom, clinicamente bem, se não tem nenhuma doença e se pode ser um doador. A terceira etapa da doação começa quando aparece um paciente que é compatível com você. Aí você confirmou sua vontade de doar, fez os exames e aí é a hora de resolver qual é a melhor forma de você doar. A gente pode doar ou pela veia ou pela bacia. Mas quem vai resolver isso é o médico. Ele vai olhar o quadro clínico do paciente, a doença do paciente, o diagnóstico e vai dizer qual é a forma de doação que vai dar mais chance para o paciente sobreviver e ter um restabelecimento bom. Acabei de receber o diagnóstico que eu tenho leucemia. O que eu devo fazer? Bom, lógico, bate um desespero, porque a primeira coisa é respirar fundo e começar a se informar sobre o que isso quer dizer. Que tipo de leucemia você tem? Como é que vai ser o tratamento para essa leucemia? Cada uma, são milhares de leucemias, embora pareça que é uma doença só, mas são muitas e tem vários tipos de tratamento. Então o médico vai poder te esclarecer melhor, né? Será que a minha leucemia vai precisar de um transplante? Nem todas precisam. Pode ser que só com quimioterapia, com um outro tratamento, a gente possa resolver e curar essa leucemia. Então, a primeira coisa é se informar, né? Com calma, conversar com o médico, que é a melhor pessoa para esclarecer qual é o tipo de leucemia que você tem e para você qual vai ser o melhor tratamento. Bom, quais são os tipos de transplante de medula, né? A gente tem o autólogo e o alogeneico. Qual que é a diferença do autólogo e o alogeneico? O autólogo é quando a gente pega a medula do paciente, tira,
preserva essa medula, faz uma quimioterapia de altas doses no paciente e devolve a medula para o próprio paciente. Então, esse é o transplante autólogo. O allogeneico é quando a gente coleta essa medula de um doador, de uma outra pessoa. Então, a gente vai preparar essa outra pessoa, coletar a medula dela e, ao mesmo tempo, preparar o paciente para receber uma medula de fora, com altas doses de químio ou rádio. Então, autólogo é quando é do paciente para ele mesmo e allogeneico é quando é de uma outra pessoa para o paciente. A grande pergunta do doador é: doar medula dói? Bom, vamos lá. Tem duas formas de doar medula óssea, né? Então, a gente pode doar coletando pela veia, no processo de filtração, como a gente faz uma doação de plaquetas. Se você nunca viu, experimenta doar que você vai saber. É um processo simples, né? Você vai ficar umas 2 horas com a veia, pega e o seu sangue vai passar por uma máquina, ali vai separar só as células mãe, né? As células que dão origem ao próprio sangue, e essas vão para o paciente. Então, essa é uma forma de doar, a gente chama doação por aférese. A outra forma de doar é colhendo da crista ilíaca posterior. Esta forma, a pessoa, para não sentir dor, ela tem que ir para um centro cirúrgico e ser anestesiada. Então, essa forma, ela vai ser internada por um dia, vai ser anestesiada, aí vão coletar do osso de trás da bacia uma quantidade de células que seja suficiente para repor a medula do paciente, para refazer a medula do paciente. Então, esta forma de doar, ela precisa de um dia de internação. Depois da doação, ela vai ficar 1 semana sentindo que o local onde foi tirado a medula está dolorido. Então, durante essa primeira semana, ela vai sentir uma dor que regride com analgésico. Depois do transplante de medula, seja ele autólogo ou allogeneico, o paciente fica com a imunidade dele muito baixa. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com a questão de higiene. Então, a primeira coisa é na alimentação. Então, cuidados na cozinha, como a gente vai fazer a dieta desse paciente. Então, tomar cuidado para fazer sempre alimentos muito bem lavados, higienizados, cozidos. Os utilitários têm que ser muito bem lavados, desinfetados. As mãos da gente, antes de colocar a mão para cozinhar, para preparar, a gente tem que lavar. De preferência, usar uma máscarazinha, um capuzinho para não cair nada na comida. Então, no começo, a gente realmente tem que tomar muito cuidado para que essa alimentação seja uma alimentação que vá ajudar a pessoa a se recuperar e não traga nenhuma bactéria, nenhum germe, toda comida fresca e bem higienizada. Doar medula óssea salva vidas. Olha aqui, todas essas mãozinhas. Isso aqui são muitas pessoas que se beneficiaram porque alguém se dispôs a doar uma medula para elas.